O tema de hoje é fantástico, né? Não tinha pessoa melhor para poder compartilhar isso conosco aqui. E ela realmente é uma mulher, uma vitoriosa na vida, de transformação, de crescimento, de assumir o controle da vida dela, as rédeas da vida dela, e guiar para outros caminhos que ela tem traçado aí de muito sucesso. Então, é aquilo, você tem que ficar com a mente aberta. Você não, muitas vezes a gente não muda a nossa vida do dia para a noite, mas a gente pode mudar a direção. À medida que nós fazemos novas escolhas, à medida que nós fazemos realmente, ressignificamos circunstâncias ou situações e deixamos de ser simplesmente como diz? Aquela pessoa que somente assiste, coadjuvante? Marionete? Ou uma marionete, né? Ou aquele que simplesmente está assistindo a vida passar e acaba não sendo o protagonista da sua própria vida, né? Então, realmente, você aqui toda segunda-feira é muito legal. A semana passada, retrasada, eu recebi um feedback de uma pessoa que, agradecendo que ela recebeu na lista de transmissão, as coisas, agradecendo como as mudanças que ela começou a produzir na vida dela. Às vezes são coisas que você já ouviu, mas muitas vezes esquece e deixa de colocar em prática. E a gente, nesse encontro aqui, a gente vem ajustando realmente a vela para que a gente possa levar o nosso barco para os lugares que a gente quer, porque o vento vai soprar, o vento das circunstâncias, das situações, dos acontecimentos vão acontecer. A pergunta é em que lado e que direção você está soprando a vela, porque você pode ter um vento contrário na adversidade e o barco, se tiver com a vela ajustada, com o mindset correto, a maneira de pensar correta, você vai conseguir fazer ele deslanchar e alcançar aquilo que você quer. Eu não vou aqui tomar o tempo dela, essa mulher é fantástica, você não tem ideia, ela tem sede de aprendizado, de transformação, é uma coach de extremo sucesso, ela já investiu bastante no desenvolvimento dela. Eu ouso dizer, eu falo assim, com certeza já foi mais do que o valor de um carro popular, com certeza, talvez já até um apartamento, depende. Já foi mais de um apartamento. Isso que eu ia falar, assim, possivelmente já foi mais de um apartamento, porque a pergunta sempre, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, quando você esvazia o seu bolso na tua mente, a tua mente vai encher o teu bolso. A pergunta é, o que você tem investido? Eu gostei dessa frase, hein? Esvazia o teu bolso na sua mente e a tua mente vai encher o teu bolso. Porque realmente que tem duas maneiras de você se comprometer com as coisas. Uma é com tempo e outra é com dinheiro. Você que está aqui hoje, parabéns, porque você está se comprometendo com o seu tempo, você se registrou, muitas pessoas se registraram e acabaram por alguma razão não estando aqui presente. Você está aqui comprometido, cedendo o seu tempo. Então, parabéns para você, né? A vantagem é que o conteúdo é gratuito, mas você, realmente, quando você planta as sementes corretas, você vai colher. Então, com vocês, Master Coach, palestrante, treinadora de várias pessoas com histórias incríveis, tenho muito orgulho de poder dizer que a minha amiga Master Coach Aileen. Parabéns. Obrigada, muito obrigada, meu amigo. De verdade, é um privilégio. Boa noite para vocês que estão vindo pela primeira vez. Para quem já estava aí, já me conhece, porque a gente já fez um webinário, acho que 1 mês e pouquinho, 2 meses atrás. E aí eu sempre falava para o Juliano, 2 meses? E eu sempre falo para o Juliano, pode me chamar de novo que eu vou com maior honra e maior prazer, porque realmente é bom poder compartilhar e é bom poder pegar também o feedback real time aí com vocês, para a gente estar aí falando, crescendo todo mundo junto, né? Só me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Aileen, eu sou Master Coach, trabalho já com isso, com desenvolvimento de pessoas já há 5 anos. Era publicitária, larguei tudo para desbravar essa nova área. Hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre coaching, e aí todo mundo, e agora virou a palavra do momento. E aí outro dia alguém me perguntou assim, nossa, mas agora o que aconteceu? Todo mundo virou coach? E aí, para quem não conhece, eu acho que aqui vai até um esclarecimento que eu ouvi de uma pessoa que foi muito bacana, e eu queria compartilhar com vocês que, na verdade, assim, a palavra está realmente em alta, né? Mas o coaching, quando a gente fala de coaching, o coaching que o Juliano trabalha, o coaching que eu trabalho, é uma metodologia. Não é uma coisa que a gente se auto-intitula, que a gente fala, a gente treinou aí, vamos fazer, né? A gente vê várias áreas usando já essa palavra, né? A gente vê pessoas que eram personal trainers já usando como coach, agora elas são coaches, né? Algumas áreas de marketing multinível também usando a palavra coach. E aí é diferente do que a gente trabalha. É diferente o coach quando ele se auto-intitula
dessas coisas de, eu só tô te dando um treinamento porque eu vou te dar uma mentoria, e diferente de quando uma pessoa vira e fala assim, não, eu sou formada em coaching, eu tenho a metodologia, são métodos, são estruturas mentais, estruturas com neurociência, com psicologia positiva e com tudo isso para transformar a vida das pessoas. Então, para já deixar um conselho aqui, coach não dá conselho, mas eu vou me permitir, mas palestrante dá. Então, eu vou me permitir. Isso, deixa eu te interromper só para falar isso. Aquilo, para você que você está aqui pela primeira vez, somos todos aqui Master Coach, mas aqui nós estamos compartilhando experiências, então a gente tem a liberdade de expor as nossas opiniões. Ninguém é obrigado a acreditar, mas a minha dica para você é aplica. E veja, o que fizer resultado para você, você fica. O que não, joga fora. Então, aqui você tem porta aberta, pode falar à vontade. Se quiser falar até de time de futebol, aquelas coisas assim, fica à vontade também. Às vezes são temas polêmicos, mas aqui o ambiente de todo mundo é legal. Bem-vinda, Antônia, aí, que acabou de entrar. Bem-vinda. Não, eu não vou falar sobre o time de futebol, porque o meu time não anda muito bem. Então, vamos deixar essa história um pouquinho para lá. Mas, voltando aqui... É realmente uma metodologia de transformação de vida. Quando o Juliano fala de realmente o coaching me pegou, eu fui para o coaching para minha cura interna, espiritual, emocional, física, enfim, intelectual, tudo isso. Eram coisas que eu precisava mexer em mim. E aí, quando eu me transformei, foi uma transformação absurda. Eu brinco muito com as pessoas que 90% dos meus clientes até hoje são pessoas que me conheciam antes do coaching. Elas olham a minha transformação e falam, cara, eu quero fazer coaching, mas é com você, porque se adiantou para você, adianta para qualquer pessoa e eu quero fazer com você. Isso tem sido muito prazeroso, esse reconhecimento realmente de pessoas que eram próximas e viram toda a minha mudança. Então, só para esclarecer aí, o que é o coaching que a gente trabalha, e aí, voltando até o conselho, né, que o Juliano estava falando, e aí aqui como palestrante eu posso te dar um conselho, quando você for cuidar da sua vida, quando você for fazer uma transformação da sua vida, procura saber quem é esse profissional, procura saber as histórias que ele tem de superação dos clientes dele, procura saber aonde ele estudou, porque isso, eu tenho cuidado de algumas pessoas que passaram por alguns coaches, que você olha e fala, mas da onde que veio essa pessoa? Não sei, ela simplesmente me deu um conselho, e aí ela foi fazendo coisas que ela foi vendo em um vídeo, daí foi vendo em outro, e aí a pessoa vai sendo machucada, porque o coaching nada mais é do que uma transformação de curar traumas, e tudo isso são coisas muito fortes. Então, tomem cuidado. Essa é minha dica aqui para vocês hoje, para a gente já começar aqui com o que a gente vai falar hoje. Hoje eu trouxe um tema para vocês que, para mim, é a base de todo o coaching que eu aplico. Assim, eu falo que quando a gente constrói uma casa, as pessoas falam, mas aí a gente precisa da laje, né? Ou precisa dos pilares da casa, ou de um prédio, enfim. E eu falo, mas antes disso a gente precisa do quê? A gente precisa do terreno, ótimo. E antes do terreno, a gente precisa procurar um terreno. Então, é exatamente isso. A autorresponsabilidade entra exatamente nessa área, lá atrás, assim. Ela é base da base da base da base. Mas o que é essa autorresponsabilidade? É a mesma coisa que um livre-arbítrio. Independente de que religião você tem, que credo religioso você tenha, a autorresponsabilidade e o livre-arbítrio é dado a todo ser humano, né? Eu posso escolher ir para a direita ou ir para a esquerda, mas eu tenho que saber que eu vou colher tudo isso que está acontecendo. Então, quando a gente trabalha muito a autorresponsabilidade, quando a gente consegue incorporar realmente esse significado e entender o que é a autorresponsabilidade, a gente entende que a gente é o único responsável pela vida que a gente tem levado. A gente... E eu quero que vocês entendam que não é culpa, não tem nada a ver com culpa, mas tem a ver com responsabilidade. A gente só está passando pelas coisas que a gente passa, por boas ou por não tão boas, justamente porque a gente se permitiu chegar a esse ponto. Então, uma vez uma pessoa me falou assim, mas eu conheço uma pessoa que hoje virou obesa e aí não consegue sair da cama. Como que ela começou comendo, né? Ela parou de cuidar da saúde aonde? Em que determinado momento? É claro, sempre
é por alguma razão, não é do nada. A pessoa não olha para um prato de bolo e fala, meu, eu vou comer até engordar e ficar entrevada na cama. É claro que não, mas alguma coisa dá um start que ela começa e aí ela não para, e aí a hora que ela tenta, ela olha e fala, mas eu já fui muito longe, agora não dá para voltar. E a gente tem todos esses ajustes que a gente vai fazendo a hora que a gente consegue trabalhar com a autorresponsabilidade. Então, a hora que a gente consegue se responsabilizar completamente, não é mais ou menos, não é só 90% e os 10% não são meus, é quando a gente assume 100% da responsabilidade e dos resultados que a gente tem colhido. Porque, querendo ou não, a gente não é, eu gosto muito de uma frase que fala assim, a gente não é o que a gente fala que a gente é, a gente não é o que os outros falam que a gente é os resultados que a gente apresenta na vida. Isso é o que a gente é. Então, a hora que eu consigo olhar para os resultados da minha vida e olhar para eles com seriedade, em todas as áreas, olhar para ele com seriedade e falar assim, ainda que eu não entenda o que aconteceu, ainda que eu não saiba o que aconteceu, eu estou colhendo alguma coisa que eu plantei. Ou pior, que eu deixei de plantar em algum momento da minha vida. Que eu simplesmente falei, eu vou ver, daqui a pouco a gente resolve. E aí passou 1, 2, 3 anos sem aquela coisa resolver e aquilo estoura de tal forma que você olha e fala, e agora? Agora tem que resolver. Não tem muito o que fazer. Então a autorresponsabilidade traz exatamente isso pra gente. Traz esse poder. É o que eu falo, assim, a pessoa que trabalha com autorresponsabilidade, ela tem um poder absurdo, porque ela sabe que ela é a comandante da vida dela. Ela sabe que todos os resultados, bons ou ruins, são por ações e atitudes e tudo isso que ela fez. Não sei se o Juliano caiu, não sei se vocês caíram. Vocês estão aí ainda, gente? Eu acho que estão, né? Fala aí pra mim, vocês estão aqui ainda, gente? Dá um oi pra mim, pra eu saber se vocês estão aqui. O Juliano, eu acho que caiu. Ah, não, voltou. Não, eu só fechei. Aqui é aquilo que eu falei pro pessoal no começo, eu não tava vendo, né? Se quando eu escrever ali ou aparecer a imagem, vai estar escrito Túlio, é porque na verdade eu tive que abrir a sala pelo usuário dele ali, mas só por isso. Eu fui pegar um negócio aqui que eu achei legal. Mas, e pessoal, às vezes eu vou estar digitando e escrevendo aqui só alguns pontos principais de tudo que ela tá falando, porque é muita coisa muito valiosa e às vezes passa corrido, tá? Lembra, papel e caneta e anota tudo. Anotem. Então, a autorresponsabilidade é a hora que a gente consegue se responsabilizar por todos os resultados que a gente tem na vida, né? É saber e ter a certeza que isso acontece. Só que à medida que isso me traz muito poder, traz também eu brinco muito que é quase uma nova janela que se abre, assim, escancarado na nossa frente, que a gente não estava vendo, que é olhar para mim e falar assim, bom, mas eu tenho que ser o agente da mudança. Eu não mudo ninguém, absolutamente ninguém, se eu não mudar a mim primeiro. O que acontece é que, quando eu assumo a autorresponsabilidade, eu consigo ter a ciência e a capacidade de saber que a minha forma de reagir a certas circunstâncias mudam. E aí, a hora que muda, a outra pessoa que está reagindo comigo, ela muda automaticamente. Então, não é para mudar o outro. Para de querer achar que o outro é o problema. E olha para você. Eu estava conversando com uma pessoa que eu admiro demais, chamada Nelise Fonseca, esse final de semana. E para quem não sabe, gente, é a futura esposa do Juliano, linda e maravilhosa, que eu amo de paixão. E aí, se eu não for nesse casamento, eu já falei, né? De uma vez, vou falar de novo, hein? Se eu não for nesse casamento, olha, não sei nem o que eu sou capaz de fazer nesse dia. Brincadeira. Não, aqui é o compromisso público, tá gravado aqui, você será convidada, com certeza. Uhul! Grava esse negócio aí, viu, gente? Ó, todos os testemunhos aí. Então, o que acontece é, quando a gente começa a se autoconhecer, quando a gente começa a trazer a responsabilidade pra gente, é uma libertação mesmo. É olhar pra gente e parar de querer julgar o outro. É parar de querer olhar pro vizinho. É parar de falar mal do outro. E tudo isso, e aí eu vou mostrar, pontuar pra vocês como que a gente pode cada vez mais assumir essa autorresponsabilidade. Aí eu vou pedir pro Juliano, coloca o dedinho aí para funcionar agora, né? Então, uma pessoa
desconfortável, o que ela faz? Ela dá sugestão, ela não reclama. Porque, vamos combinar, gente, reclamar não está adiantando de nada. Além de fazer mal para o seu cérebro, e tem N mil estudos na internet hoje que você pode pesquisar e tudo, e mostra como o seu cérebro vai diminuindo e vai quase que atrofiando cada vez que você faz uma reclamação. E como isso faz mal para o seu organismo. Tem um documentário, que se vocês quiserem, vocês podem procurar no YouTube, chamado O Poder da Palavra. E aí tem 2 horas de documentário, mas tem o terceiro link, eu sei, porque eu sempre mando para meus clientes, então é o terceiro link. Vai estar lá, é só de 7 minutos. É muito fácil ver. E aí vocês vão ver o que a palavra faz com o corpo de vocês. Tudo que vocês estão proferindo. O que isso faz com o organismo de vocês. E é impressionante. Então, a pessoa que é autorresponsável, ela sabe que ela tem que dar sugestão. Porque, às vezes, a gente reclama do comportamento do outro. Às vezes, a gente fala mas o outro tinha que fazer isso, o outro tinha que fazer aquilo. E, às vezes, a gente de fora olha de uma forma que o outro não está conseguindo enxergar. E, às vezes, se a gente der uma sugestão, a pessoa faz assim, mas eu não tinha pensado nisso. É verdade, pode ser um caminho. Eu brinco muito com todos os meus clientes quando eles vêm me perguntar algumas coisas e eles falam assim, não, mas o que eu faço? Eu falo, no mundo com 7 bilhões de pessoas, a gente tem aqui 7 bilhões de respostas. Qual que você quer que a gente vai achar? Eu quero saber a sua resposta. Então, às vezes, quando a gente está falando muito do outro, quando a gente está muito apontando para o outro, a gente esquece que ele também é um ser humano e que, às vezes, ele não está enxergando tudo. E que, às vezes, por causa das crenças que ele tem, que ele carrega... E quando eu falo de crenças, gente, não é religião, tá? Crenças é aquelas coisas que a gente traz como verdades absolutas, como convicções que a gente tem. O outro não consegue ver o que a gente, às vezes, de fora consegue ver. Quantas vezes você já viu alguém te dando uma solução simples de um problema que você olhava e falava, mas não tem solução mais. E alguém chega e fala, não, mas muda isso aqui, ó. E era 1 centímetro que ia mudar. E a coisa simplesmente... né? E aí a gente brinca muito, que a gente gosta muito de conselho, né? E tal. Então, assim, comecem a dar sugestões ao invés de reclamar. Não adianta a gente ficar reclamando do comportamento do outro. Mas é porque o outro faz isso, o outro faz aquilo, porque o outro fez isso, porque ele vai fazer isso. Vai lá e sugere, fala assim, você não acha que quando acontecer uma situação dessa, você podia reagir dessa forma? Você abre um portal na vida da pessoa, gente. E é uma sugestão. Você abre, a pessoa olha e fala... Eu nunca tinha pensado nisso. Então, deixa eu perguntar. Claro. Eu posso fazer alguma coisa para perguntar? Mas se eu der a minha sugestão para ele e ele não acatar? Isso é um problema dele. A sua parte você fez. E, às vezes, a sugestão que você deu para a pessoa realmente não faz sentido para ela. Mas eu quero que ela mude, eu estou dando sugestão. Não, mas você não vai querer que ela mude. Você só vai sugerir. Se ela quiser... ir no seu caminho, ótimo. Se ela não quiser ir, gente, livre-arbítrio, lembra? Cada um pode fazer o que quiser da vida. E se a pessoa acha que não faz sentido para ela o que você falou, como sugestão, a sua parte você fez. A pessoa autorresponsável, ela sabe que a parte dela ela fez. Agora, o outro não é obrigado, porque a gente também, todas as nossas sugestões também estão de acordo com as nossas crenças e com as nossas limitações. Então, às vezes, o que eu falei, para ela não faz sentido nenhum. E ela olha e fala, não quero. E eu falo, tá bom, porque eu também sou ser humano. Eu não sei o todo. Então, é exatamente isso. Só que a gente tem que parar de reclamar. Isso é o mais importante. É simplesmente parar de reclamar. A gente está reclamando tanto. A gente está vindo numa geração Facebook dos últimos 4 anos, 3 anos, que, olha, você precisa respirar muito. Porque um se ofende com o outro, que se ofende com o outro, aí um reclama do outro, aí não sei o quê, aí reclama por causa porque o time de futebol, porque não sei o quê, porque um gosta de loiro, o outro gosta de moreno, o outro gosta de negra, o outro gosta de japonesa. Senhor, gente, para de reclamar do outro, cuida do seu. Vive a sua vida, para de querer viver a vida do outro, porque quando a gente quer viver a vida do outro, é porque a gente está fugindo da nossa. Uma das outras coisas que a autorresponsabilidade a gente trabalha muito é
o parar de criticar, né? A gente já estava falando sobre isso. Sobre parar de julgar, parar de criticar. Se é para criticar, fica quieto. Porque a gente está gastando uma energia e canaliza uma energia sempre para coisa negativa. A gente canaliza a energia sempre como uma coisa pesada, como uma coisa... não, mas você tem que fazer desse jeito, não sei o quê, e aí critica, não, porque você fez isso errado, você fez aquilo errado. Por que a gente não fala quando a pessoa acerta? E é muito louco, porque a gente não sabe mais elogiar. Eu vejo vários clientes aqui na minha sala e eles falam assim, não, mas se eu elogiar, as pessoas vão achar que eu sou puxa-saco. Eu falei, e se você criticar, as pessoas estão achando que você é ótimo, é isso? Gente, vamos mudar o que a gente fala. Não adianta criticar as pessoas, porque simplesmente... E aí tem uma palavra que a gente adora falar, para ficar mais bonitinha, né? Eu vou fazer uma crítica construtiva. Não vai. Porque a outra pessoa já olha e fala assim, eu fiz alguma coisa de errado, ai meu Deus. E a outra pessoa, ao invés de escutar, ela já fica procurando a desculpa que ela tem que te dar por ter feito o que ela fez. Então vira uma lambança e ninguém consegue se falar, e ninguém consegue se comunicar, e ninguém consegue, principalmente, crescer e amadurecer. A gente vira adultos de 50, 60, 70 anos com imaturidades absurdas. De saber ouvir, de saber conversar, de saber questionar, de saber dialogar. Então, a próxima vez que você se sentir tentado a... Deixa eu falar um negócio pra você. Engole aqui, ó. E fala... Às vezes isso não é um problema seu. Eu vejo muito em empresas, principalmente, mas a gente faz isso também na nossa vida pessoal. A gente gosta de buscar os culpados dos problemas, né? A gente sempre vai buscando assim, olha, não, quem é o culpado por isso que está acontecendo, quem é o culpado por aquilo, aonde está a culpa, para eu pegar a minha culpa e simplesmente jogar na mão do outro e falar, ai, pronto. Gente, vamos começar a focar nas soluções das coisas. Depois a gente acha culpado. Vamos resolver. As coisas que precisam ser resolvidas, elas precisam ser resolvidas. Elas não têm que ficar mastigando de tipo, não, mas ele fez isso, mas aquele fez isso, mas é porque aquele fez isso, porque aquele fez isso, e aí você fala... E a gente vai perder o tempo até que horas que a gente vai achar a solução. Porque até a gente achar o culpado, demora, hein? Porque daí você fala que o culpado é o outro, daí ele vai falar por que ele é o culpado, por que ele não é o culpado, aí vai pro outro, aí vai pro outro, aí vai pro outro, e aí a gente vai indo, aí a pessoa chega e fala assim, não, mas é porque quando eu nasci, há 50 anos atrás eu apanhei, pronto, já chama um culpado, é o pai. Aí você vai falar com o pai e com a mãe, aí o pai e a mãe, não, mas é porque a minha criação... Gente, a gente não vai achar o culpado. Às vezes as coisas acontecem, as pessoas são humanas, a gente erra o tempo todo, eu não sei... vocês, mas eu vivo cometendo erro. E eu vivo olhando, falando assim, qual a solução para esse erro aqui que eu me enfiei? Porque eu achei que estava certo. Então, comece a focar na solução, comece a focar no resultado, comece a ir para frente, porque a hora que a gente busca o culpado, a gente está olhando para trás. A hora que a gente está buscando o culpado, a gente simplesmente está andando para frente, olhando para trás. Só que quando a gente está dirigindo, a gente não olha para trás, a gente não fica olhando no retrovisor. A gente está olhando num painel enorme para frente, porque é para lá que a gente está indo. Então, começa a focar na solução que você tem que fazer. Eu vejo muita gente hoje, e principalmente a geração do mimimi, que eu brinco, né? Ô, geração que a gente está criando, que tipo, nossa, tudo é um drama. Tudo isso é contra mim. E às vezes a pessoa olha e fala, não, mas eu tô falando de outra história. Não, mas isso me ofendeu. E aí você fala, caramba, como a gente está ficando ofendido, como a gente está ficando sensível, como a gente está ficando frágil. E isso é o que está levando a gente a tanta depressão. A depressão tem crescido absurdamente, a depressão e a ansiedade é o que mais cresce. As pessoas estão morrendo disso. A gente vê grandes exemplos aí, por exemplo, na música, isso é muito comum, ou em atores e atrizes muito famosos, né? A gente pega o Robin Williams, que era um cara extremamente adorado, extremamente simpático nas câmeras, um excelente ator. E ele se matou, sem ninguém perceber, sem ninguém olhar para ele, sem ninguém... Nada, porque tá todo mundo doído, tá todo mundo sofrendo. Então,
ao invés da gente se fazer de vítima, eu posso, já são 9 horas as crianças já estão dormindo, eu posso falar? Você que me libera, Juliano. Deixa eu ligar aqui o microfone, né? Claro, pode falar. Com certeza, como as palavras têm poder, você vai usar vocabulário construtivo, poderoso. Como você nos ensinou aqui na aula hoje, né? Fique tranquilo, quanto a isso, fique tranquilo. Gente, a gente já é muito vitorioso, a gente é o espermatozoide que venceu e deu certo. Como a gente não é vitorioso? Como a gente se põe de vítima o tempo todo se a gente já é vencedor antes da gente nascer? Antes da gente nascer, a gente já começou se vencendo. E se a gente parar e pensar, para todo mundo que está aí, a gente venceu até hoje 100% dos nossos problemas. 100% dos nossos problemas, dos piores que já foram, a gente já venceu. Eu fiz 40 anos esse ano, né? Eu sei que não parece, mas eu fiz. E eu brinco muito com as pessoas que eu adorei fazer 40. E as pessoas ficam me olhando assim, tipo... E eu falo assim, a pior parte da minha vida já passou, agora eu só preciso saber administrar. Porque já passou o primeiro beijo, já passou o primeiro namorado, já passou o primeiro dia que eu fui na escola, já passou a primeira faculdade, gente, já passou os piores momentos, os momentos mais aflitivos, mais constrangedores, já passou. Agora é só administrar. Então, assim, a gente venceu 100% dos problemas que a gente já teve. E eu não sei se você está passando por algum desafio agora. Eu estou passando por vários. Mas eu sei de uma coisa, e eu quero que vocês respirem fundo comigo. Juliano, respira fundo aí com todo mundo. Tem uma frase que é sensacional para os dias que a gente está no maior desafio. Vai passar. Vai passar como tantos outros que já passaram. Vai passar. Pega o aprendizado que você tem dessa dor, porque a dor traz aprendizado. Pega tudo isso e transforma isso em algo positivo para sua vida. Nem que seja uma história para você contar lá na frente. Nem que seja alguma coisa que você vai rir lá na frente. Pensa nos seus momentos de adolescência, quando você tinha aquelas crises absurdas. Ou porque você caiu na frente de uma pessoa que você era apaixonada. Ou porque... eu não sei, né? E aí a gente, quando é adolescente, a gente tem tanta crise. Hoje você conta isso com uma maneira divertida, de tipo, olha como eu era inocente. E a gente continua assim. Vai passar. Eu não sei que desafio você está passando, mas eu tenho certeza de uma coisa, vai passar. Então, vamos parar de ser vítima, vamos parar de ser tão sensível, vamos parar de ser tão, ai, nossa, doído. Parece que tudo dói. Parece que a gente está num momento tão frágil que parece que se alguém olha pra gente errado no trânsito, aquilo vira tão pessoal, aquilo vira uma dor tão grande que você olha e fala, a pessoa só te fechou no trânsito, querido. A pessoa não saiu de casa premeditada, olhando, falando assim, a Aileen, 9 horas, vai passar na Avenida Cidade Jardim, aqui em São Paulo, não sei quem é de São Paulo, vai passar na Avenida Cidade Jardim, eu vou fechar ela. Não, a pessoa não saiu com essa ideia. Eu não sou tão importante assim. Ninguém é. Mas o que eu gosto de lembrar, cada vez que eu levo uma fechada, é que assim, eu já fechei muita gente no trânsito. Às vezes sem perceber, às vezes percebendo, por causa de uma emergência, às vezes é humano e vai passar e deixa a pessoa ir. Mas, Aileen, é loucura? Não, não é. É simplesmente uma forma nova de se ver a vida. Para de se fazer de vítima, de tipo, aquela pessoa, nossa, hoje tá dando tudo errado comigo. Não tá dando nada errado com você. Tem um monte de coisas acontecendo que são boas, mas tem um monte de coisas que estão acontecendo que são ruins. E assim é a vida. E aí tem uma outra frase que é dura, mas levem com muito amor e carinho. Aceita que dói menos, porque é assim que é a vida. Acontece desafios para você, acontece para mim, acontece para o Barack Obama, acontece para o Trump agora, que é o presidente, acontece para Dilma, acontece para o Temer, acontece para o Dória, acontece para tanta gente. Vai passar, como tudo que já passou até hoje. Para de dar tanto peso para as coisas e simplesmente foca aonde? Na solução que a gente acabou de falar.
Foca no que é realmente importante. E traz tudo como aprendizado. Na vida, assim, eu brinco muito com as pessoas que me conhecem, quem convive comigo sabe. Eu falo que eu nunca erro. Gente, eu nunca erro. Eu nunca erro. Porque, assim, se eu acerto, eu tô celebrando os meus acertos, né? Então, eu tô acertando, eu tô aqui só comemorando, falando, acertei isso, fiz aquilo, e olha que bom, e olha que legal. Quando eu erro, eu olho e falo assim, eu tô só aprendendo alguma coisa, calma aí. Eu só tô aprendendo, isso é aprendizado. O aprendizado vem com erro, ele não vem com acerto. O aprendizado, ele vem nas horas de dor, nas horas difíceis, nas horas mais amargas. Mas tem aprendizado. Então, assim, ou a gente está aprendendo alguma coisa, ou a gente está acertando alguma coisa. Então, pronto. É muito mais fácil viver desse jeito, é muito mais libertador saber que as coisas são como são e alguma coisa eu tenho que aprender. Eu não estou falando, e eu sempre gostei muito dessa frase, e a dona Nelise hoje postou essa frase, e eu falei, essa frase aí, ela é forte. Não é fácil, gente. Eu não estou falando para vocês que vai ser fácil. Nada disso do que a gente está ensinando aqui, o que o Juliano traz excelentes profissionais para vocês toda segunda-feira, e ele se empenha, e eu sei disso, ele é um excelente coach também, é um grande amigo meu, mas é mais simples do que a gente imagina. Ou mania que a gente tem quando a gente fica adulto de querer complicar as coisas. Por que a gente não olha para as crianças e aprende com elas? Porque é tão mais simples, é tão mais tranquilo. A gente estava brincando esse final de semana que criança não precisa pedir perdão para a criança, né? A criança briga uma com a outra e aí se descabela, e aí de repente uma olha para a outra e dá e sai andando e começa a brincar. A gente, quando vira adulto, aí vira uma coisa, aí vira mágoa, aí vira falta de perdão, e aí a gente vai trazendo as coisas. E o pior é que quando eu me vitimo, eu sempre preciso de alguma coisa para me vitimar, certo? Eu me vitimo por alguma situação, ou eu me vitimo por alguma circunstância com alguém, eu deixo essa pessoa extremamente poderosa e eu perco meu poder e eu fico desse tamanho aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Eu fico pequeno demais, porque eu dou tanto o poder que eu tenho, eu dou tudo para a pessoa, como se ela fosse o responsável pela minha vida. E a autorresponsabilidade traz isso. Não, ela não é o responsável. Se eu tô dando poder para ela, é só eu ir lá e tirar o poder e falar, não, esse poder aqui é meu. Então, é entender que a gente vai errar. A gente é ser humano. A gente erra o tempo todo. A gente erra, inclusive, quando a gente quer acertar. A gente erra, inclusive, quando a gente quer errar. Mas é aprender com ele, tirar sempre um aprendizado. Olhar e falar assim, bom, esse caminho não deu certo, ótimo, eu aprendi. Eu gosto de um tal de Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Né? E hoje a gente só está aqui porque esse cara inventou a lâmpada não sei quantos mil anos atrás. Steve Jobs só existiu porque esse cara um dia inventou a lâmpada, gente. Olha que loucura. E a gente só toma banho quente porque alguém inventou uma lâmpada. A gente só cozinha porque alguém inventou uma lâmpada lá atrás. E ele aprendeu com todos os erros. Ele errou mais de 1000 vezes. E ele tinha várias pessoas para falar para ele, para com isso, porque você errou de novo. E ele fala, não, eu aprendi mais uma forma de não fazer. E eu falo, cara, esse para mim é o exemplo de resiliência, tipo, ao extremo. Eu acho que, sério, eu queria ter conhecido Thomas Edison, porque não é possível. O cara errou mais de 1000 vezes. Quem em sã consciência hoje erra mais de 1000 vezes e fala assim, ó, só tô aprendendo mais uma forma de fazer. Quantas vezes a gente já desistiu na quinta vez que a gente tentou? Ou a gente não chegou nem na quinta, a gente já deixou na terceira e falou, isso não é para mim. Tá aí. Quando eu penso que alguma coisa não é pra mim, eu olho pra lâmpada e falo, não, mas teve alguém que tentou 1000 vezes. Vamos lá mais uma vez. Vamos lá mais uma vez. E é exatamente isso. Então, assim, a pessoa autorresponsável, ela sabe que ela não precisa justificar os erros. Ela não fica lá se desculpando. Ai, porque eu errei. Ai, mas é porque sabe o que acontece? Ai, não sei o quê. Fica lá se justificando, explicando por que ela errou. Ela simplesmente aprende e fala assim, ó, errei, assumo que errei. Agora eu vou fazer diferente. Ótimo. Muda a página. Ela não fica ali cozinhando o erro. Ela é prática, ela é muito mais ágil, ela é muito mais focada para onde ela está indo.
Juliano, coitadinho, tá com tendinite já, Juliano? Tá acabando. Não, tá ótimo, tá show, tá adorando. Você falou aí do Thomas Jefferson, eu lembrei também da história do Coronel Sanders, né, o fundador do KFC, uma grande rede americana que ele tinha mais de 50 anos quando ele foi vender uma receita de frango frito. Imagina. Não, e tipo, tinha sido mandado embora não sei quantas vezes, já tinha sido largado pela esposa, os pais tinham morrido. A história do cara, você olha e fala, querido, uau, pra você. E tantos outros que a gente tem. Só que o que acontece é que a gente fica focado em falar dos problemas. Ao invés de pegar essas histórias de superação, ao invés de pegar esses exemplos que a gente tem um monte de exemplos. Não, a gente fica lá olhando para os que não estão fazendo nada. Ao invés da gente olhar para onde a gente quer ir, a gente fica olhando e se desculpando, falando, tá vendo, mas aquele ali também não conseguiu. Então, tudo bem. Não tá tudo bem. Se aquele ali não conseguiu, o problema é dele. Eu quero saber de você. Você vai fazer o que precisa ser feito? Você vai fazer o que você tem que fazer? Ou você vai continuar justificando e dando desculpa para você mesmo? Dando desculpa para realizar seus sonhos? Dando desculpa para tomar as decisões que você precisa tomar? E para mim, uma das coisas mais importantes da autorresponsabilidade é quando eu paro de julgar as pessoas. Eu lembro que há muitos anos atrás eu sofria muito isso de julgamento. E a gente tem essa tendência horrível, né, do ser humano. Isso é natural, meio que nosso. Enfim, a gente aprende a fazer isso. E eu lembro que eu tinha uma terapeuta na época eu fazia terapia, e eu falava assim, por que as pessoas falam que eu sou chata, ou que eu sou brava, ou que não sei o quê, que eu sou isso, né? Isso me deixava desesperada, gente, é sério. Mas a minha terapeuta me ensinava assim, Aileen, você não é brava, você não é chata, você não é as piores palavras que o ser humano pode ter. E acreditem, eu já fui chamada de todas elas. É saber que, às vezes, sim, eu tô chata em uma situação. Às vezes, sim, eu tô chateada com alguma situação. Às vezes, eu tô brava com uma situação. Tudo é muito circunstancial. Então, se a gente for julgar alguma coisa que alguém fez pra gente, a gente não tem que julgar aquela pessoa e falar, o Juliano faz isso e por isso eu não gosto dele. A gente olha e fala assim... Não, ou assim, pior, né? O Juliano é ranzinza, ponto. Né? A gente já taxa a pessoa e fala, ela é isso, pá. É como se eu pusesse um selo de... o que eu acho da pessoa, eu vou lá e dou um selo nela e pronto. É isso que eu acho. Ao invés de olhar e falar assim, olha, ele tem algumas atitudes que são assim, tem alguns comportamentos que são assim. Se a gente julgar, a gente julga sempre pelo comportamento da pessoa. A gente julga sempre uma atitude pontual que a pessoa teve. Nunca a pessoa. Vocês conseguem entender essa diferença? Responde aí pra mim umzinho. Eu gosto que o Juliano fala isso. Responde pra ver quem entendeu aí, ou se vocês têm alguma dúvida, porque essa parte aqui é mais complexa mesmo. Complexa. Ih, travou. É assim mesmo? Esqueci. Travou. É isso mesmo. Pessoal, eu sei que vocês estão aí, o pessoal tá aqui prestando atenção. Eu sei que eu tô escrevendo, ela tá falando muita coisa, mas pode fazer pergunta, pode colocar, fica à vontade de participar. É importante a sua interatividade aqui conosco, né? Hoje eu aprendi uma, Aileen, enquanto pessoal. Se você tem alguma pergunta específica que você quer que a Aileen ou eu responda, escreve aí, enquanto eu vou compartilhar. Hoje eu aprendi uma que achei engraçado. Quando você faz uma pergunta num webinar, quando tem várias pessoas, alguma coisa assim, a pessoa virou, por exemplo, assim, se você fez, por exemplo, um bolo na vida, põe a mão no nariz. A pessoa põe a mão no nariz, porque em vez de escrever, você está vendo a imagem. Se você fez um bolo alguma vez que deu errado, põe a mão na orelha. Aí eu falei assim, achei engraçado, né? Você acha engraçado o meu 1 ou 2? Oi, né? Responde aí, gente. Se vocês entendem essa parte de julgar só as atitudes e os comportamentos das pessoas e não julgar a pessoa em si. Porque é muito mais justo você julgar só aquela atitude. Você olhar e falar assim, olha, eu não concordo com esse tipo de comportamento, mas é esse tipo de comportamento, não é a pessoa como um todo. Porque a gente é uma teia muito complexa, né? De situações, de sentimentos, de emoções. Horas eles são bons, horas eles não são tão bons, mas
a gente tem uma diversidade de pessoas dentro da gente o tempo todo, né? É claro que com a autorresponsabilidade eu tenho que saber lidar com todas elas, entender, e aí tem uma parte de emoções tóxicas. Quem sabe um dia eu venho aqui e falo sobre emoções tóxicas para vocês, mas é saber que eu tenho que dosar, mas emoções ruins, todo mundo tem, isso é inerente do ser humano, é inerente do ambiente que a gente vive hoje de mundo, né? O mundo não está indo muito num lugar muito legal, assim, a gente está só piorando, parece que a gente está indo ladeira abaixo, mas é saber que a gente pode, sim, olhar e não concordar com algumas atitudes e comportamentos, mas nem por isso a gente tem que julgar a pessoa, porque a gente não sabe o todo, a gente não sabe o porquê que a pessoa está agindo daquele jeito, a gente não sabe qual a leitura que a pessoa tem de determinada situação. Quantas vezes eu já vi irmãos falando para mim duas situações e são duas situações diferentes. Eu mesma. Outro dia eu estava com os meus 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos. E a gente foi falar de uma viagem que a gente fez em família muitos anos atrás. Nossa, faz muitos anos. E eu falava uma coisa da viagem, o do meio falava outra coisa e o mais velho falava outra coisa. Daí eu parei e fiquei tipo... E aí eles dois começam, não, mas dessa viagem foi isso. Não, imagina, isso foi nessa, isso foi naquela. E eu olhava e falava, meu Deus, cara, que viagem é essa? Porque 3 pessoas, exatamente no mesmo lugar, exatamente com a mesma criação, exatamente com os mesmos pais, fizeram 3 viagens absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. O que um lembrava, o outro não lembrava, daí eu lembrava às vezes. Aí às vezes eu lembrava uma outra coisa que o outro não lembrava. E era uma confusão que eu olhei e falei assim, Senhor, como a gente tem visões diferentes, ainda que a gente tenha a mesma criação, a mesma educação, os mesmos pais vivendo nos mesmos ambientes. Então a gente tem que parar de julgar as pessoas e julgar comportamentos e atitudes. Gente, vocês estão aí porque não está ninguém me dando sinal de vida aqui. E eu tô ficando com medo. Aileen, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos criar alucinando aqui, fazendo uma analogia. Vamos supor que, de repente, a pessoa ela tem um hábito, um comportamento que, às vezes, ela coloca a responsabilidade, ou mas meu marido não me dá dinheiro para fazer aquilo, ou meu filho não faz, ou minha esposa não deixa, ou meu chefe no ambiente. O que eu posso fazer em termos práticos? Existe alguma coisa prática que você pode me falar, que você pode dar uma dica? Eu quero mudar, mas eu não consigo, né? Até Paulo, né, trazendo inteligência espiritual, falava, né, maldito homem que sou, que o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu acabo fazendo. O que você poderia falar para alguma pessoa que está vivendo, talvez, algum desafio, ou às vezes nem tinha essa consciência que você está colocando para nós aqui, que às vezes está trazendo um despertar para muitas pessoas, tenho certeza, de trazer esse senso de eu sou responsável pela minha vida, eu não julgo uma pessoa, mas eu posso discordar de comportamentos, e tudo isso que você está colocando. Agora, como que eu pego isso? E com essa luz que você está colocando, eu percebo que eu posso ter algum calcanhar de Aquiles, alguns desafios. O que você poderia dizer para alguém? É olhar, e tudo isso é treino, né, gente? De novo, não vai ser fácil, mas é simples. É parar, se autoconhecer mesmo, é trazer um autoconhecimento para si, é olhar e falar quem eu sou de verdade. Né? A gente já falou sobre, quando a gente falou de autoestima, quem eu sou. Quem eu sou quando ninguém está olhando, quem eu sou na minha essência, quem eu quero me tornar como um ser humano. Então, ter tudo isso muito claro, mas ter absolutamente a certeza que olha os seus resultados. Olha os seus resultados, que ele vai te ajudar muito em saber quem é você de verdade. E comece a escutar o que os outros te dão de feedback, mas não como uma certeza, não como uma verdade absoluta. Mas simplesmente se algumas 2, 3, 4 pessoas falarem sempre dessa coisinha aqui, a probabilidade é que você tenha que olhar para isso de uma forma um pouco mais amorosa e um pouco mais, sem negar, sem olhar e falar, não, eu não sou isso. Não, só absorve e fala, bom, eu vou pensar, e começa a digerir isso. E, de novo, não vai ser fácil, mas é simples. Mas é começar a prestar atenção em quem é você, como você reage às coisas. Meu marido não me dá dinheiro, que forma que você está colocando a sua emergência ou a sua necessidade de dinheiro
que a outra pessoa não consegue entender o que você precisa. Porque uma das coisas que eu brinco muito, e eu era publicitária antes de me tornar coach, né? E eu sempre falei para as pessoas assim, a gente tem que falar e ser responsável pelo que a gente fala e pelo que o outro entende. A gente gosta muito de falar assim, eu sou responsável pelo que eu falo, o que você entende é problema seu. Não, porque assim, se o que eu falo você não entende, eu só gastei meu tempo. Então é olhar e falar assim, bom, eu sou responsável para o outro para me fazer entender. Se eu falo de um jeito e a pessoa não me entende, eu tenho que procurar uma outra forma de falar, uma outra forma de me comunicar com essa pessoa, para que ela entenda qual é a minha real necessidade. E aí é só com autoconhecimento mesmo, assim, é só com se observa mais. Mas quando a gente traz tudo isso sobre autorresponsabilidade, é simplesmente pegar o foco e, em vez de colocar a luz para o outro, é olhar e colocar a luz para você. Porque quando você coloca a luz para você, você começa a se entender. E aí você começa a ver aonde você está, ou criticando, ou reclamando, ou culpando, ou se vitimando, ou se justificando, ou julgando o outro. E aí quando você consegue ter essa percepção, é natural você começar a tentar novos caminhos para parar de fazer isso. Então, acho que, eu não sei se eu te respondi, Juliano, muito claramente. Não, show, legal. Você falou uma coisa aí da luz, me lembrou de um exercício que eu conheci e usei por muito tempo, depois eu nem tinha ainda formação em coach, que vale muito a pena. Não sei se você já fez alguma vez, mas eu costumo dizer que é o exercício do espelho. Que quando você está colocando uma luz no outro, você está olhando o outro. Mas quando você coloca um espelho, você começa a olhar em você. E eu aprendi certa vez e fiz, e hoje eu compartilho, isso é muito poderoso. Você pega um espelho, pequeno, de preferência. Normalmente, a maioria das pessoas, onde que é o local da casa onde ela, de maneira geral, tem paz? Banheiro, né? Onde que é? Banheiro. Então, quando você vai tomar seu banho, você pega um espelho pequeno. Por que um espelho pequeno? Porque tem gente que vai olhar, vai, eu tô gordo, eu tô enrugado, eu não sei o que, para de olhar. E você vai no seu banho, olhar nos seus olhos. Por quê? Já fala, os olhos, né, é a porta da alma, que você vai enxergar realmente o coração e ver aquilo. E começa a olhar no seu olho. Tem gente que não consegue simplesmente fazer um exercício de olhar no olho de uma outra pessoa. Às vezes tem pessoas que desviam o olhar porque ela tem medo. Então, quando você começa... Olha no olho! Isso que é o pior. E aí, às vezes ela não olha no outro porque ela tem medo do que às vezes o outro vai ver. E às vezes ela tem mais medo ainda de olhar no espelho. Então, o exercício do espelho, por que eu falo? O legal é você fazer isso debaixo do chuveiro. Porque às vezes vai vir emoções, pensamentos, percepções, e que se eventualmente você for chorar, quiser ali, você deixa fluir aquela emoção. Faça a pergunta para você. Quem é você? E aí? Porque tem gente que às vezes você vai olhar para a pessoa e vai achar meio estranho naquela imagem que você está vendo. Às vezes você não vai necessariamente se acostumar. Ou as perguntas que vão falar, você tem uma imagem, você tem um diálogo interno muito negativo. E aí quando você começa a olhar para você, você começa a se enxergar, se aceitar, cuidar de você, né? Então, essa história de você falou da luz, eu me lembrei disso, acho que calha, que fica compartilhar, faça essa experiência, mas não é uma vez. Faça consistentemente. Às vezes você vai olhar, e sempre que você fizer uma pergunta, observe a sua reação. Seja o mais sutil e sensível que for a reação, perceba. E não o que o teu cérebro vai responder racionalmente ali. Eu sou incrível. Não, é o primeiro. Para complementar, tudo isso é um treino, gente. Então, assim, a primeira vez que você olhar para você, você vai começar a olhar, daí vai ter uma hora que você fala, nossa, mas peraí, essa ruga, e aí você vai se distraindo, mas traz a presença. Por isso do espelho pequeno. Isso. Por isso do espelho pequeno, olha no teu olho, olha as tuas íris, olha a tua íris, olha a dilatação que você tem, olha quando você fizer uma pergunta, aquele primeiro pensamento mais sutil que o teu cérebro te trouxer, aquela é a tua resposta verdadeira. Não que às vezes você vai trazer no nível racionalizando para aquela interpretação. Quando nós estamos conversando conosco mesmo, aquele primeiro insight, aquele primeiro pensamento é a sua resposta verdadeira. E olha que engraçado. E quando nós estamos conversando com o outro, a primeira resposta nunca é verdadeira. Porque você coloca filtros para querer interpretar, a segunda, a terceira, lá na terceira camada você vai encontrar a verdade do que a pessoa está dizendo. Mas você com você mesmo, porque aquilo, a gente sabe, nós não conseguimos nos enganar. Quando lá no fundo a gente sabe aquilo que está acontecendo.
Então, você fazer esse exercício que a Ari compartilhou, de você olhar para você, traz a luz para você e começa a fazer isso, se acostumar. Às vezes você vai olhar, eu lembro quando eu começava a fazer, eu falei assim, nossa, que estranho, às vezes você não reconhece. Às vezes, aí você fala, depois de um tempo, você acostuma, até que não é tão ruim. Ah, não, isso é bacana. Aí você começa a fazer um processo de transformação. Então, trazer a luz para você. Exatamente. E sempre se olhar, do mesma forma que eu não julgo o outro, é parar de trazer o julgamento para você também, né? Se olhar com mais amor, com mais misericórdia, com mais generosidade, paixão. Né? Putz, seja generoso. Essa é a palavra. Ser generoso com você mesmo, com a sua história. Eu falo muito para as pessoas, honre a sua história, mas crie a partir de agora uma nova história. Você não tem que negar a sua história, você não tem que negar as pessoas que fizeram mal para você, se são seus familiares, você não tem que simplesmente virar as costas e falar assim, não quero mais aquela vida e eu quero criar outra vida. Não, ali tá suas raízes, você só chegou aqui por todas as dores que te trouxeram até aqui. Mas se olhe com mais amor, com paixão, do mesmo jeito que você tem que olhar para o outro. Mas isso é excelente, Juliano. Eu gosto muito desse exercício mesmo. Eu já conhecia, enfim, de se olhar, de se amar, de parar um tempo com você. E outra coisa de autoconhecimento... Desculpa. Não, pode falar, depois eu falo. Uma outra coisa de autoconhecimento que eu tenho aprendido muito é essa coisa da meditação, né? De parar 2, 3 minutos e simplesmente desligar o mundo, gente. A gente precisa fazer isso. O cérebro tá estafado. A gente tá cansado, a gente tá exausto. Chega no final do dia, a gente tá... Você olha para algumas pessoas e fala assim, caramba, mas é um trapo humano quase. Sim. Pode falar. E vamos só clarear aqui para algumas pessoas, que às vezes pode ter pessoas, dependendo da religião, da formação, muitas vezes, eu sou cristão, todo mundo é bem-vindo, e às vezes as pessoas distorcem em pensar que meditação é uma meditação transcendental, sair fora do... Não, nada disso. Simplesmente nós temos que compreender que o nosso cérebro, ele funciona como um computador. Eu não sei se você já pegou seu computador ou seu celular, abriu muito aplicativo, muita coisa, e de repente ele começa a ficar meio devagar, meio lento. Antigamente o Windows dava aquele pan e falava assim, esse computador realizou uma operação ilegal, será fechado. Muitas vezes o nosso cérebro está assim. Muitas vezes a meditação nada mais é do que uma atenção focada. Às vezes a atenção focada em alguma coisa... que aquilo você fala para o teu cérebro. Fiz 2 cursos de neurociência já, e falando assim, dá comandos para o teu cérebro. Você consegue resolver isso agora? Não consigo. Então eu falo assim, fica tranquilo, depois a gente cuida. E aí você desliga, fecha aqueles aplicativos que estavam abertos e você começa a concentrar, porque você precisa diminuir, isso é química, não dá para falar, você vai diminuir cortisol, aumentar a serotonina, melhorar a sinapse neural, tem várias outras coisas envolvidas. Então a meditação ela não é um processo etéreo, né? Não, ele é simplesmente uma maneira de você usar a fisiologia do seu corpo a seu favor, na maneira de colaborar com você mesmo, entendeu? Então, realmente, você praticar isso, pode falar. Exatamente. É entender que não é uma coisa espiritual, transcendental, nada. É simplesmente esvaziar um pouco e só olhar o ritmo do seu organismo. Às vezes, se a gente não tem nada para focar, que foque em você, que simplesmente chega... Sua respiração, ou qualquer coisa, exatamente, né? Como que tá meu corpo agora? Como que tá minha coluna agora? É tomar presença, porque a gente vive ou muito no passado, ou a gente está vivendo muito no presente, muito no futuro, e a gente esquece do que é realmente importante, que é o aqui e agora. Porque eu não tenho daqui 10 minutos. Porque daqui 10 minutos não existe, ele não é tangível. Porque quando eu chegar daqui 10 minutos, é mais 10 minutos, e aí eu nunca consigo alcançar. E eu olhar para trás, já foi, eu não consigo voltar. Então, a única coisa que eu tenho agora é o agora. Exatamente. E muitas vezes as pessoas esquecem. Certa vez eu vi uma explicação que eu achei interessante. O que hoje em dia, você comentou muito hoje, falou hoje, alguns momentos, que as pessoas estão vivendo muito de depressão e ansiedade. E aquilo lembrar que depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Exatamente. Então, exatamente. Traz o momento presente. Porque simplesmente a gente não sabe o que é presente mais. A gente acha que o nosso presente ou é ficar reclamando de alguma coisa que já foi, e aí eu foco lá para trás, ou é para falar de algum problema, ou de alguma ansiedade, ou de alguma coisa que ainda vai vir, e às vezes nem vem.
Uhum. Isso que é mais louco. Então, assim, eu gosto muito de um... Eu tenho 3 exercícios aí para o autoconhecimento, então, para a gente trazer a gente para o presente, para a gente saber, é óbvio, a gente estava falando de autorresponsabilidade, e isso também tem a ver com autorresponsabilidade, porque a hora que eu me centro, a hora que eu trago a atenção para mim, a hora que eu volto a luz para mim, eu consigo me conhecer mais, e aí eu consigo entender como eu reajo às coisas, por que eu reclamo, por que eu critico, por que eu, enfim. Então, eu gosto muito de... Às vezes, eu lavo a mão algumas vezes por dia, e não é toque não, viu, gente? Não tem esses toques não, mas assim, às vezes eu gosto de... Quando eu vejo que eu tô muito desperta, eu ligo a torneira e eu lavo a mão para sentir aonde a água bate na minha mão, para sentir qual a temperatura da água. A gente lava a mão hoje assim, ó, pensando em já sair. A gente não sente, a gente não tá ali presente. Então, às vezes eu lavo a mão e aí eu fico ali, daí eu sinto como que uma mão encosta na outra, qual que é a temperatura da água, se tá agradável para mim, se não tá agradável, se eu queria mais gelada, menos gelada, enfim. É porque daí eu me volto a mim, né? Às vezes eu também tô trabalhando e aí eu tô com um monte de coisa, eu olho e falo, o que meu corpo encosta agora na cadeira? E aí eu convido vocês a pararem e pensar nisso agora. Aonde o seu corpo, se você está sentado, se você está deitado, enfim, aonde o seu corpo encosta, aonde você está sentado. Quais são as partes que encostam e quais são as partes que não encostam. Né? E aí se ajeita aí. Né? Eu fiz uma ajeitada aqui antes, porque justamente isso é o estar presente. Né? Eu gosto de uma vez por semana... e é muito louco que eu vou falar, tá, gente? Mas eu vou compartilhar aqui para vocês. Bem-vindo de volta, Alexandre! O que eu gosto muito... Uma vez por semana, eu tomo banho no completo escuro. Eu ligo uma velinha, assim, só para eu me tatear, assim, para eu saber onde eu tô no banheiro. Eu ligo e eu lavo o cabelo, e aí eu consigo sentir o cheiro do shampoo diferente. O cheiro do condicionador. O tomar banho, eu sinto a água, qual a temperatura da água, e ali eu fico simplesmente naquele momento. Não tem nada para me tirar daquele momento. Então, de verdade, assim, são 3, 4 exercícios que o Juliano mandou para você se conhecer, para você saber quem é você, para você estar no seu presente, para você estar vivendo. Porque quando a gente tem noção do nosso presente, a gente consegue controlar melhor o que a gente tem que fazer. E aí eu consigo puxar a autorresponsabilidade de olhar e falar, tá, se o meu presente não tá bom, alguma coisa aconteceu no passado e alguma coisa eu tenho que fazer a partir de agora. Não é trazer culpa para vocês, não é que, então tá, tudo que tá acontecendo na minha vida é culpa minha. Não, mas a responsabilidade é sua. Ou porque alguém te enganou e você que permitiu alguém te enganar, ou porque você já repetiu a mesma história e aí você achou que, não, vou fingir que eu não tô vendo. Mas a responsabilidade é sua, 100% sua. Para de jogar a responsabilidade em cima do outro. Para de jogar a responsabilidade da sua vida financeira em cima do governo. Porque eu brinco muito que tem um monte de gente ganhando dinheiro. Se tem um monte de gente ganhando dinheiro de forma honesta, por que a gente não está ganhando tanto dinheiro? Por alguma coisa que a gente está deixando de fazer, por alguma coisa que a gente está deixando de plantar. Não é culpa do governo ou não do governo. O governo está do jeito que está também por responsabilidade minha. E olha que não fui eu que votei. E nenhum deles. Mas assim... Lembrando, gente, quando a Ellen está falando dessa parte agora, perdão te interromper, trazendo aquilo que eu sempre gosto de trazer aqui, porque às vezes a gente tem alguma das nossas audiências também que gosta de trazer inteligência espiritual. Quando a gente está falando tudo isso para você, de você trazer a sua realidade, o seu dia, sentir onde você está, saber quem você saber de onde você vem, onde você está e para onde você está indo. E entender que é quando? Hoje, agora. Se nós formos na palavra e olhar lá em Mateus 6,34, ele fala o quê? Basta cada dia o teu mal. O mal não é somente a sua preocupação, ansiedade, o que vai acontecer amanhã, depois. Sim, tem que ter planejamento, perspectiva de futuro. Sim, você honra, observa o seu histórico, o seu passado. Se você olhar a história do povo de Israel, as genealogias, quando você lê o livro de crônicas, você vê tudo escrito, toda aquela descendência. Fala, mas para que isso? Porque temos que saber de onde viemos. E quando compartilhando, quando você vai fazer essa experiência, o exercício do espelho,
É importante quando você faz a pergunta, quem que tá aí? Muitas vezes você vai encontrar diferentes pessoas dentro de você. Às vezes você pode encontrar você pequenininho, uma criança pequena, que você precisa pegar. Ah, mas meu pai, minha mãe, não sei o que, não me deu atenção. Eles fizeram o que eles puderam. E quando você olha para o teu passado e para as pessoas que estavam no seu entorno, você olha, se eles soubessem o que você sabe hoje, eles teriam feito o que fizeram? Se a resposta for não, ou seja, entenda, eles fizeram o melhor que eles puderam. Então, mas ninguém vai vir de fora e pegar. A autorresponsabilização também é entre você vir e pegar seu pequeno eu, né? Ou diferente, você vai encontrar uma criança de 2, 3 anos, vai encontrar uma de 7, vai encontrar um adolescente, você vai encontrar essas diferentes pessoas em diferentes áreas da sua vida. Quando você começa a se conectar com elas e alinhar e colocar todo mundo, conversa, bate um papo contigo mesmo. Você fala com aquele pequenininho que tá lá revoltado brigando, você fala com ele, não, vem cá, você tá fazendo birra, vamos conversar, deixa eu te dar atenção. É papo de louco? Sim. Mas, como tem uma autora que eu gosto muito, a Ellen White, que ela diz que o primeiro compromisso do ser humano com Deus e com o próximo é buscar o desenvolvimento pessoal. É buscar o aprimoramento, o aperfeiçoamento. Então, lembra sempre disso. Tudo que a gente está colocando, que a Ellen colocou brilhantemente aqui para nós hoje, tem a ver com você trazer o senso de quem você é, onde você está, para onde você está indo. É a única maneira de você trazer a responsabilidade da sua vida para você. Entendeu? Tudo isso que ela falou é fantástico. Você parar, meditar, sentir a temperatura, tomar banho. Gente, isso tem outro. Desenvolve criatividade, percepção neurológica, preserva neurônio para evitar Alzheimer, tem várias outras coisas. Aqui não é o tema. E a gente tem tanto outro conhecimento que a gente estuda, a Ellen fez tanto curso, porque ela vem colocar que você acha que assim, tem tantas outras razões, tudo que a gente está falando tem base científica, tá? Fique tranquilo, não é achômetro, achei, inventei alguma coisa. Não. Uma frase que eu gosto muito da sogra do Juliano, inclusive. Primeiro faz, depois entende. Gente, é de verdade. Faz isso. O exercício do espelho não é na primeira vez que vai dar certo, não é na segunda, né? Mas pensa, Thomas Edison tentou 1000 vezes. Vamos tentar 1000 também, porque a gente sabe muito mais que ele sabia na época. E aí olha para você com compaixão e olha para o outro também com compaixão, porque ele também precisa. Ele também precisa dessa compaixão. É saber que aquela pessoa ou qualquer outra pessoa, ou você mesmo, você fez o melhor que você pôde na época quando você fez. E aprender a se perdoar também. Isso é uma coisa da autorresponsabilidade, é saber que, olha, eu fiz, não foi a melhor coisa, e bola para frente. Vamos parar de ficar olhando e tentando mudar o passado, porque a gente não consegue mudar o passado. A hora que eu falei sobre isso era 10 minutos atrás, e aí, ó, já ferrou, já estamos aqui de novo, e lá atrás já foi. Então, é ter esse autoconhecimento, estar presente no presente. E eu gosto muito de um filme, eu acho que eu falei no outro, mas é porque é meu filme preferido. Sério, eu gosto muito desse filme, que chama Poder Além da Vida. E uma hora alguém pergunta e fala, e aí ele vai aprendendo sobre estar presente, né? E aí, de repente, ele olha e alguém fala assim, que horas são? Ele, agora. Aonde você tá? Aqui. Não tem outra coisa. A gente tem que parar com essa coisa de tempo de, não é amanhã, não é ontem, é daqui a pouco, não é antes, não já foi. É agora. A gente só tem o agora, acabou. A gente não tem nada além disso. Então, de verdade, assim, façam o que a gente deixou aqui para vocês. Tem N mil porquês que a gente está passando por isso, essas dicas de coach para vocês. Mas é porque tem uma base de estudos absurda. Mas quando a gente consegue pôr a luz para a gente consegue se transformar. E aí a autorresponsabilidade diz isso. Eu me transformo, não interessa o outro. Não interessa e não importa o outro. Agora, se eu preciso me comunicar com esse outro e o outro não entende, é porque a minha forma de comunicação está errada para ele. A minha forma está equivocada. E aí eu consigo puxar o poder de novo para mim e falar, bom, se eu não estou conseguindo me comunicar com o outro, eu vou mudar a minha comunicação. Não é mudar o entendimento do outro, porque eu não tenho como mudar o entendimento do outro. Eu não tenho como abrir o cérebro do outro e falar assim, outro, entende o que eu estou falando? Quantas vezes, gente, eu já passei por isso, eu espero que vocês também. Quantas vezes a gente olha e fala assim, mas ele não entende o que eu falo, eu falo, as pessoas não entendem. Se as pessoas não entendem, é porque você não está falando da forma que elas entendam. E aí, quando eu falo que os outros não entendem, eu dou meu poder para o outro e eu falo, eles que não entendem, o que eu vou fazer?
quando eu puxo e falo assim, bom, se eles não entendem porque eu estou me comunicando de uma forma equivocada, o que eu posso fazer? Porque daí tá na minha mão. Aí tá fácil. É só mudar uma vírgula aqui, outra ali, não sei o quê. Pronto, a coisa deslancha. Então, de verdade, assim, vivam a autorresponsabilidade. Vivam esse poder que te traz do livre-arbítrio, de olhar e falar, bom, eu posso mudar. Eu posso, a partir de agora, criar uma nova história, criar um novo futuro para mim. Criar uma história de sucesso, uma história de felicidade, uma história de paz. Eu sei os tormentos que eu passei na minha vida. Eu sei os traumas que eu passei na minha vida e o quanto isso me afligia. E hoje eu olho para trás, eu olho e falo, nossa, passou, tá bom. E não quer dizer que eu não passe por desafios, eu passo por vários. Tem horas que eu olho e falo, mas é uma paulada atrás da outra. E tá tudo bem, porque eu sei que vai passar. Então, assumam essa responsabilidade, assumam e entendam o que é isso. É saber que não importa como que tá a sua vida hoje, não importa como tá hoje, dia 9 de outubro de 2017, às 9h44 da noite. O que importa, a partir de tudo isso que a gente abriu aqui, e o Juliano, eu agradeço demais, Juliano, por todas as suas intervenções e por todas as suas participações e engrandecimentos no tema, o que importa é o que você vai fazer com toda essa informação que você recebeu agora. Você vai simplesmente arquivar ela e deixar ela aí, ou você vai transformar ela em sabedoria, em uso próprio, em olhar e falar assim, tá bom, então ótimo, eu posso usar isso e eu quero saber de vocês, de verdade, assim. Vou deixar a minha página, eu tenho uma página no Face e eu tenho um canal no YouTube, enfim, com vários vídeos, tenho Instagram e tudo isso, tem meu e-mail também, todas essas comunicações aí estão lá para vocês me falarem o que vocês ainda têm de dúvida e se eu puder esclarecer, eu vou esclarecer com o maior prazer do mundo. Se vocês quiserem, a gente bate um papo, não tem problema nenhum. Mas tá aí meus contatos, eu vou colocar aí, o Juliano coloca aí para mim. Você tem... Aí você me fala que eu digito aqui para todo mundo, né? Tá. Para colocar aqui. Vai lá, fala aí. Qual que é o seu canal do YouTube? Eita, vamos lá, que agora, né? Muita coisa para eu decorar aqui, como gente. Aileen Master Coach? O Facebook tá como Aileen Master Coach. Procura ela lá, galera. Olha, tem que aumentar o número de seguidores dela lá para acompanhar, hein? Gente, por favor, né? Me ajudem aí. Facebook Aileen Master Coach. Vamos lá. O Instagram e o Facebook, todos, na verdade. Então, tudo como Aileen Master Coach, todos os três. E aí eu vou fazer um jabá aqui. Pode, Juliano? Nem combinamos, porque... Claro, com certeza, com certeza. Pessoal, vocês que estão aqui assistindo, vocês podem entrar em contato para saber como que funciona. Eu quero fazer um processo de coaching específico, como que funciona isso daí. Posso fazer presencial, à distância, posso fazer em grupo, entendeu? Você pode realmente entrar em contato para buscar informações, viu? Isso. Na verdade, assim... Eu tô abrindo uma turma nova de coaching em grupo online e a gente está fechando essa turma. O valor é mega super acessível. Se você falar que você viu esse webinário, você vai ter desconto em cima desse valor. Fiquem tranquilos, então pode usar isso. Falar, Aileen, me manda um inbox lá. Falar, Aileen, eu vi o seu webinário junto com o Juliano e tal, e aí eu vou te falar o valor qual que é, vou te passar o desconto, mas a gente deve estar fechando isso até o final desse mês. Então, entre em contato. Já vai lá, porque são 12 aulas para você aprender um pouquinho mais de tudo isso com exercícios práticos. Eu e Juliana aqui, a gente deu algumas dicas, mas é diferente quando a gente está dentro de um processo de coaching, tanto individual quanto em grupo. Eu aplico exercícios mesmo, então são 2 horas junto comigo, ao vivo, aqui online, que a gente vai fazer exercícios, vai cuidar de cada um de vocês para entender para onde vocês estão indo, o que aconteceu e reprogramar alguns traumas aí que aconteceram. Show! Olha, pessoal, é realmente uma oportunidade única. Às vezes tem pessoas que falam, mas eu queria fazer, eu não sei como é que é investimento. O coaching em grupo é uma maneira fantástica de você começar esse processo. A Aileen tem
E isso que eu ia falar, é uma maneira fantástica. Às vezes a pessoa pensa, mas o investimento que eu vou fazer, de repente, eu não sei como é que vai dar resultado ou não. É uma das melhores maneiras de você poder ter acesso a um processo de coach, produzir resultados. Você vai amar, apaixonar tanto que você vai criar ela exclusiva para você. Entendeu? Na verdade, quando eu comecei, eu não tinha como fazer o coaching individual por causa dos valores, e eu fiz o coaching em grupo e foi extraordinário, mudou minha vida. E mudou tanto minha vida que depois eu virei e falei assim, não, eu quero fazer isso para minha vida. Eu fui fazer coaching individual, fui fazer formação, fiz outra formação, fiz o master, enfim. E aí tem aí um apartamento gasto em um monte de curso. Investimento, mas eu tenho aqui o meu também, tá tudo bem. E... Pessoal, só para ela comentou aqui referente à questão da história de dinheiro e tudo mais. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu dei uma aula também sobre a questão da autossabotagem financeira. Então, se você ainda não mandou um WhatsApp, eu já recebi aqui, algumas pessoas já mandaram um WhatsApp falando para entrar na lista VIP. Deixa eu só colocar de novo aqui. Aí você vai receber, você manda um WhatsApp para aí, coloca o seu nome completo, salva este número no seu celular. Não adianta, salva no seu chip. Porque se você não tiver salvo, você não vai receber o conteúdo. Você teria perdido uma aula fantástica como essa de hoje, a segunda vez que a Aileen vem aqui conosco, e já estou gostando porque ela vai ter que vir a terceira, né? Ela já falou aqui a parte das emoções tóxicas. Quem gostaria que a Aileen viesse aqui conosco compartilhar, né? Com certeza, aproveita essa oportunidade. Lembra, manda uma mensagem inbox para ela, busca informações como que funciona o processo do coaching em grupo, como que você pode fazer isso. E certa vez, eu escrevi aqui embaixo, Alexandre, tá aí, ó, 981016959, tá bom? Só que é 012. É 012, tá ali entre parênteses. Tá? E eu achei muito interessante, recentemente eu vi uma explicação, acho que foi a Alien, acho que postou, eu achei ótimo no Facebook dela, que algumas pessoas vêm falar assim, mas o processo de coach, o valor do investimento, ele é extremamente efetivo, dá resultado. Eu costumo falar assim, cai o que não funciona, né? Procura lá, entra no Facebook dela, eu amei a postagem que ela colocou, na verdade compartilhando de um grande especialista, um guru nesse mercado de desenvolvimento pessoal, mas realmente é aquilo que funciona. Tem pessoas que muitas vezes fazem processos terapêuticos, eu já fiz no passado terapia, realmente funciona, é válido, mas você pode agregar outras ferramentas poderosas que podem contribuir e trazer resultado, porque às vezes a pessoa está anos fazendo algum outro processo e eventualmente com algumas sessões entregando ferramentas. Né? Só tem essa alternativa. Achando que só tem essa alternativa. Exatamente. Então, aproveita a oportunidade, cada um que está aqui. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje. A gente acabou estendendo um pouquinho o papo aqui hoje, mas com certeza, na verdade, eu que acabei interrompendo. Perdão, foi minha, responsabilidade minha. Né? Eu também, que acabei foi minha também. Mas gratidão a cada um que dedicou o seu tempo de estar aqui compartilhando realmente. Saiba que você entrando na lista VIP, você vai estar sabendo, você pode compartilhar e convidar outros amigos. Quem está aqui e pensou, poxa, eu lembrei de alguém que poderia ter se beneficiado, alguém que poderia ter pensado nisso, nossa, tem algum conhecido meu, lembra dessa pessoa e compartilha com ela, entendeu? Fala que a gente tem esses encontros, esse conteúdo. Me manda mensagem, eu vou ver depois se consigo deixar esse webinário nosso disponibilizado depois também de novo, entendeu? Aileen, minha gratidão imensa por você estar aqui conosco hoje, mais uma vez, muito, muito, muito agradecido. Eu sei que sua agenda é corrida, seu dia a dia, todas as coisas que você tem, mas você disponibilizar, e as pessoas acham que é só esse tempo que ela está aqui, não. Profissional que é profissional, como ela muito bem falou, com certeza ela ficou lá pensando, matutando, olhando, vendo, porque não é simplesmente, ela tem conteúdo mais do que o suficiente para falar horas e horas e horas e dar treinamento aqui, entendeu? Mas ela se dedicou e veio aqui compartilhar. A única maneira que nós temos de retribuir ela aqui são as nossas palminhas online, que são os nossos claps, né? Muitos claps. Imensamente agradecido por você. Que Deus te abençoe. Pessoal, uma grande salva de palmas para a nossa amiga aqui, muito clara. Muito, muito, muito obrigada de novo pela oportunidade, por ter aberto esse espaço, por conhecer aí esse pessoal todo. De verdade, foi uma honra, sempre é um privilégio poder compartilhar aqui, estar com você, enfim. Você sabe que sou até suspeita a falar, mas de verdade, muita, muita gratidão, viu, querido? Obrigada, Alexandre, obrigada mesmo. E eu vou fazer um folderzinho e aí você compartilha aí com a galera lá no
no WhatsApp, manda enfim. Eu encapinho o pessoal no WhatsApp, o pessoal que tá na lista. E também para o pessoal que, às vezes, tem gente que, por alguma razão, tem várias pessoas que se inscreveram, às vezes acontece algum empecilho que ela não consegue acessar, eu verifico como faço para a gente encaminhar também para as pessoas que se inscreveram lá na nossa lista lá. Ok? Obrigada. Foi um enorme prazer estar com vocês nessa segunda, gente. Que Deus abençoe demais vocês, que vocês tenham uma vida esplendorosa. E, por favor, me procurem em inbox para eu saber como está a vida de vocês, quando vocês estão colocando em prática tudo isso. E eu estou à disposição. Tá bom? Eu vou desejar alguma coisa para eles. Depois eu quero ver o que você deseja. Eu vou desejar muita autorresponsabilidade para cada um. E você, o que você manda para o pessoal? Eu desejo muita paz, muita luz e muito amor para todo mundo. Amém. Deus abençoe vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Na próxima segunda-feira estaremos aqui também. Beijos para todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau.